Bom dia, turma! Para finalizarmos as aulas dessa semana, tá? Nós vamos falar aí sobre o módulo 11, continuando as propriedades físicas, tá? Só que agora nós vamos falar especificamente sobre a solubilidade e, vai entrar no finalzinho, a gente vai entender a densidade que ocorre entre as interações entre as substâncias químicas, tá bom? Então, a solubilidade, eu já cai direto com essa frase, que é muito bom a gente guardar, virou até, bordão de diversas áreas aí, até, inclusive aí do cinema, às vezes já vi, a gente fala, alguém, mencionar essa famosa frase aí que vem da química, semelhante dissolve semelhante, tá bom? Então vamos lá, Princípio da solubilidade. Então, o que é isso, semelhante, dissolve semelhante? Então, substâncias que semelhantes, elas se dissolvem ou conseguem dissolver substâncias semelhantes. Como assim? Então, quando eu tenho moléculas polares, elas vão conseguir dissolver outros tipos de moléculas polares. Apolares vão conseguir dissolver outros tipos de moléculas apolares. Inorgânicos, substâncias inorgânicas, conseguem dissolver substâncias inorgânicas. Substâncias orgânicas são formadas pelo carbono, pelas cadeias de carbono, nós vamos aprender agora no terceiro bimestre, consegue dissolver substâncias orgânicas, tá vendo? Então, daí que vem semelhante, dissolve semelhante, tá? Então, a dissolução ocorre também entre forças, o que vai fazer uma substância dissolver na outra e tem a ver com forças termoleculares, visto que dissolução é fenômeno físico. Então, se eu estou falando de fenômeno físico, eu estou falando de interações intermoleculares, tá? Então, vamos lá, Então, nós temos aqui, um exemplo. Então, primeiro, nós vamos lá. As moléculas polares, elas vão dissolver moléculas polares. Então, por que a água, ela é considerada um solvente universal? Primeiro, porque ela é uma molécula polar, ela vai dissolver vai dissolver moléculas polares. E outra coisa também, a água, ela faz ponte de hidrogênio. Então, é para você ver. Ela faz ponte de hidrogênio e ainda faz as interações de íon dipolo. A única interação que a água não faz é a dipolo induzido, que é entre as moléculas apolares. Então, entre as moléculas apolares, ela não consegue dissolver as moléculas apolares, tá? Mas as moléculas polares, as moléculas que faz FON, que faz a ligação de hidrogênio, e as moléculas, os cristais iônicos, a água consegue solubilizar, tá? Sobre os cristais iônicos, a maior parte dos cristais iônicos, a água consegue solubilizar. Então, por isso que ela foi há muito tempo dita como solvente universal. Por isso que tudo a gente fala, dissolução, solvente, já pensa na água, tá bom? Porque ela tenta interagir com as moléculas de três maneiras, tá? Aqui no caso, se eu pegar o ácido HCl, que é uma molécula polar, eu vou conseguir dissolver em água? Sim, porque a água é uma molécula polar, o ácido também é uma molécula polar, semelhante, dissolve semelhante. Então, vai acontecer uma solubilização ali, tá? Então, eu vou ter, quando a gente fala de solubilização, solução, que eu vou ter a mistura de dois componentes formando uma mistura de uma fase só, uma mistura homogênea. Se eu pegar aqui, o tetracloreto de carbono, que é um solvente apolar, um líquido, apolar, tá? Ele vai conseguir dissolver o iodo, que é o outro líquido apolar, tá? Então, outro líquido não, que é um sólido apolar, tá? Então, se eu misturar o tetracloreto de carbono com o iodo, ambos são apolares, eles vão interagir, um com o outro pelas forças de London, forças de dipolo induzido, e vão formar uma solução, uma mistura homogênea, tá? Influência da ligação de hidrogênio. Então, toda substância que realizar ponte de hidrogênio são substâncias solúveis em água, tá? Então, como a gente pega a água como solvente universal, vocês vão reparar que os exercícios
E a matéria da apostila de vocês vai estar falando em relação à água, tá? Certo? Tá? Então, todas as substâncias que formam ponte de hidrogênio igual a amônia. A amônia é um gás, né? Um gás tóxico, mas um gás super comercializado, super usado, né? No nosso dia a dia, né? Nessa nossa era aqui do nosso planeta terrestre. Tá? A amônia, como ela é o NH3, ela tem o H e o N ligado a ela. Então, ela vai solubilizar a água? Vai. Porque ela vai solubilizar por onde? E de uma maneira muito forte, porque ela vai solubilizar por ponte de hidrogênio, tá? Então, vamos lá, né? Então, como a gente falou, então, semelhante dissolve semelhante. Então, o óleo, né? O petróleo, tudo que é oleoso são substâncias apolares. Então, por isso que a água não consegue dissolver óleo. Não consegue, por quê? Porque eu tenho a molécula polar, que é a água, e o óleo, que é apolar. E outra coisa, o óleo ele não tem moléculas que faz forma, então por isso a gente não consegue dissolver. Então você vê a mistura, quando eu misturo água com óleo, sempre vai dar uma mistura heterogênea, tá? Porque não ocorre uma interação ali forte para uma solubilizar o outro, tá bom? Então óleo, petróleo, né? Todos os derivados do petróleo, gasolina, óleo, diesel, tá? Até o próprio nome já fala, que é o óleo diesel. O petróleo, né, ele é uma mistura homogênea de substâncias oleosas, tá? Então a gente percebe que não ocorre essa interação, que a gente só percebe a interação de semelhante, dissolve semelhante. E como a água ela é tão importante, né, em todos na nossa vida, para se ter vida tem que ter a água, tem algumas denominações importantes para ela. Então, substância, quando falar substância hidrófila, né, ou hidrofílica, ou hidrossolúvel, são substâncias que são solúveis, que se dissolvem bem em água, tá? Quando falar substância hidrofóbica ou hidrofobia, tá? Então, né, água, fóbica, tem medo, não interage com a água. Então, são substâncias pouco solúveis ou insolúveis em água, tá? E como a gente também tem os organismos que são formados por óleos, tá? Os lipídios, que são substâncias oleosas, tem também uma denominação para as moléculas que se assemelham aos lipídios, né? Que são apolares. Então, lipossolúveis, tá? Ou lipofílica, substâncias que se dissolvem bem em óleo. Então, se dissolve bem em óleo, não vai dissolver em água, tá? Viu? Então, porque os dois não se combinam. Uma molécula é polar, a outra é polar. Uma faz ponte de hidrogênio, o óleo só faz FDI, né? A força de pólen induzido, tá? E uma substância lipofóbica é uma substância que tá errado, depois eu vou corrigir antes, né? Lá na sala de vocês, né? Esse conceito aqui tá errado, ó. Substância lipofóbica é pouco solúvel em óleo, não é em água, não. É em óleo, tá? Vou corrigir para postar lá para vocês, viu? Então, e lipofóbica, ou seja, fobia de óleo, então não vai dissolver em óleo. Se a substância é lipofóbica, então é uma substância